Olá, meu amado irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, que Deus continue abençoando sua vida, guardando sua vida, te livrando de todo mal, toda enfermidade, seja qual for a sua necessidade, que o Senhor possa estar te visitando nesse dia e fazendo a mudança necessária, a mudança que precisa ser feita em sua vida. Que Deus possa guardar os seus familiares, toda a sua casa, em nome de Jesus. É um prazer estar com você aqui hoje, com mais uma palavra de vida para o seu coração. Obrigado por me dar essa oportunidade de estar entrando na sua casa, do seu lar, através aqui do Facebook, programa Palavra de Vida, que é um programa da Web Rádio Cristo no Lar, no qual nós apresentamos ali programa Palavra de Vida para o seu coração. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, minha irmã, eu quero deixar para você hoje uma palavra que fala aos nossos corações, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, o dia desse dito carnaval, é a festa da carne, onde infelizmente muitas pessoas, por falta de vigilância, por falta de conhecimento e temor a Deus, acabam se envolvendo em situações que desagradam a Deus, em situações que levam elas a tomarem decisões e agir de forma que venha desagradar o Senhor. E a palavra que eu quero deixar para você hoje se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, que nos diz a seguinte palavra: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. A parte que eu quero frisar com você, meu amado irmão, minha irmã, aqui na parte A do versículo 21, que nos diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom, e guarda o que é bom. Quando você cata o dono de casa ali, ou a pessoa vai catar um feijão para pôr, para cozinhar, a gente começa a separar os grãos que estão bons, os grãos que estão ruins, as pedras, a sujeira, para jogar fora e só cozinhar o que? O melhor, Só cozinhar aquela parte, os grãos selecionados ali, bons para o seu alimento. Da mesma maneira, nós não podemos separar o que é bom do ruim. Muitas vezes não tropeçamos em grandes pedras, porque nos desviamos dela, muitas das vezes. Nos afastamos daquelas coisas que vão vão trazer um escândalo, vão atrapalhar a nossa vida espiritual, vão influenciar diretamente na nossa caminhada como servos de Deus. E esses pequenos obstáculos que são desprezados, é preciso vigiar nas pequenas coisas para não dar oportunidade para o inimigo agir em nossa vida, para o inimigo entrar com ação, querendo atrapalhar, querendo fazer alguma situação, trazer alguma situação difícil para nossas vidas. E nesses dias, dessas festividades mundanas, os pratos de Satanás têm sido oferecidos com muita facilidade. Muitos crentes, muitos que se dizem servos do Senhor, estão se deixando levar por essas coisas. Muitos ainda têm a coragem, a pachorra de dizer que isso não tem nada a ver. Outros dizem, usando até a própria palavra de Deus, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Quer dizer, eu estou no meio deles, mas não sou deles, eu estou ali fazendo. Meu irmão, nós precisamos vigiar a cada dia, para que a nossa vida não venha se embaraçar com as coisas desse mundo. Não é difícil nós evitarmos isso. É somente nós mantermos a nossa confiança no Senhor e nosso temor a Deus. Nosso temor às Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Muitas
Pessoas deixam de ser abençoadas por causa de coisas muito pequenas, que ofuscam os seus olhos de ver a presença de Deus na vida do seu irmão. Para a igreja ser madura, para a pessoa ser madura espiritualmente, ela precisa aprender a relevar pequenas coisas ou defeitos de nossos irmãos, nossos pequenos defeitos, né? Melhor falando, e ficar com as grandes, que são as bênçãos de Deus na nossa vida. É claro que muitas das vezes nós estamos no meio do povo de Deus, mas nem todos que estão na igreja estão ali como igreja. Nem todos que frequentam os cultos vão ser salvos. Nem todos que estão ali dentro, ali na oração, cantando louvor, ainda receberam o Espírito Santo, ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E por isso a nossa paciência, a nossa perseverança em tratar com essas pessoas, em ter cuidado com essas pessoas, em ministrar, ensinar a palavra de Deus a essas pessoas. E para isso precisamos ter vigilância, ser vigilantes, ter cuidado com o sagrado, ter cuidado com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque o Senhor, Ele nos entrega algo para que possamos cuidar, e muitas das vezes nós cuidamos relaxadamente. E não é assim que o Senhor quer, não. O Senhor, Ele confiou em suas mãos um rebanho, o Senhor confiou em sua mão uma pessoa, para que você possa cuidá-la, possa cuidar dessa pessoa, possa oferecer para ela o alimento verdadeiro, que é a palavra de Deus. É o que sustenta cada vida. Nós devemos seguir o exemplo de Melquisedeque. Melquisedeque foi um personagem na palavra de Deus, um verdadeiro adorador, né? Um verdadeiro servo de Deus, no meio de uma igreja idólatra, né? Corrompida. Ele exerceu o seu papel de rei e sacerdote sem fazer parte da linhagem de Israel, mas ele revelava Jesus Cristo. Era um homem temente a Deus, um adorador do Senhor, um homem que levava as coisas de Deus a sério. Nós quase não vemos falar de Melquisedeque na palavra de Deus. Quase não se vê mensagens, pregações sobre Melquisedeque. Mas ele foi um homem temente a Deus. Um homem que buscava verdadeiramente ao Senhor. Vivia no meio daquele povo corrompido ali. Foi um rei, né? Ele foi rei ali em Salém. Louvado seja Deus. Ele trouxe pão e vinho. E ele era, meu amado irmão e minha irmã, um sacerdote do Deus Altíssimo. Como nos diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 18. A origem sacerdotal de Melquisedeque, com aspectos peculiares, tornou-se um tipo do sacerdócio de Cristo, que em tudo é superior. E a todas as ordens sacerdotais. Quer dizer, ele obedecia a palavra de Deus da maneira que o Senhor entregava a ele, da maneira que ele precisava fazer. Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço para minha tia Eleci, né, que está aí nos assistindo. Deus te abençoe, tia. Minha bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, sua família, os filhos aí, que o Senhor continue abençoando de uma forma sobrenatural. Saudades, em breve nós vamos aparecer aí, em nome de Jesus. Minha tia Eleci está lá no Rio de Janeiro, né? Mas em breve nós estamos aqui em Minas Gerais, em breve nós vamos aparecer lá no Rio de Janeiro e visitar os parentes, visitar a tia Eleci, os filhos lá, né? Em nome de Jesus. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Deus abençoe. Mas voltando aqui à palavra de Deus, meu amado irmão, nós vemos que às vezes nós tropeçamos em pequenas coisas. Às vezes, muitas das vezes, infelizmente, nós tropeçamos em pequenas coisas, coisas que podemos evitar certas vezes. Nós podemos evitar certas situações, às vezes, na nossa vida, mas por falta de vigilância, nós não evitamos e acabamos tropeçando nessas pequenas coisas. O que eu quero mostrar aqui,
coisas que são pequenas, mas são perigosas na vida daquele que conhece a Deus, na vida daqueles que conhecem ao Senhor Jesus Cristo. São pequenas coisas, e essas pequenas coisas, meu amado irmão, minha irmã, são perigosas, podem fazer um desastre em nossas vidas de servo de Deus, podem fazer uma coisa pequena vir causar um dano grande, um dano sério na nossa vida espiritual, principalmente. A palavra de Deus no livro de Cantares, o Cântico de Salomão, vamos ver aqui na palavra de Deus, capítulo 2, versículo 5, Cantares de Salomão. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Mas o que nós precisamos, meu amado irmão, é vigiar, estar sempre atentos à palavra de Deus, estarmos vigilantes todo o tempo, em todas as circunstâncias. Porque as pequenas coisas, muitas das vezes, nós achamos que aquilo não vai fazer diferença. Mas sim, vai fazer uma grande diferença, pode causar um grande dano, um grande estrago em nossas vidas. E se nós não tivermos os olhares espirituais voltados para as coisas de Deus, nós estamos correndo um sério risco, meu amado irmão, de cairmos nas armadilhas do inimigo, de cairmos na Bíblia Nova, né? Mas achamos aqui, Cantares, capítulo 2, versículo 15, louvado seja Deus. Mas o que acontece, irmão, na nossa falta de vigilância, muitas das vezes nós damos legalidade para o inimigo entrar dentro do nosso lar, entrar na nossa vida, às vezes com uma palavra que nós falamos, com uma atitude que nós tomamos, com algo que às vezes guardamos, aquelas pequenas coisas achamos que não tem relevância, que não tem importância, mas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de servo de Deus, faz uma grande diferença. No livro de Cânticos ou Cantares, Salomão, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela, ou como cervo novo nas colinas escarpadas. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz essa palavra, apanhai as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as vinhas estão em flor. As raposinhas, irmãos, são bichinhos, aos olhos de muitos, insignificantes. Aparentemente são dóceis por causa da sua beleza, mas são vorazes. Elas em destruir o vinhedo, né? Elas entram ali sorrateiramente, né? Quando as parreiras já estão floridas, para quê? Para dar uvas. As raposinhas, elas vinham e comiam as flores, os brotos, não davam mais frutos. As raposinhas apresentam o quê? Os bichinhos de estimação, os pecados de estimação, práticas aparentemente inofensivas ao nosso ver, ao nosso entendimento. Achamos que aquilo não tem nada a ver, não tem problema. Isso são pequenas raposinhas, são os pecados que vai minando cada dia aos poucos a nossa fé em Deus, vai ofuscando os nossos olhares para o reino de Deus, para as coisas que Deus tem preparado para nós. Louvado seja Deus, que ao nosso ver podem ser inofensivas, né? Mas que podem destruir a vida de um servo de Deus. Pode destruir a vida do servo de Deus, e por completo, meu amado irmão. Por completo, louvado seja Deus. Essa é uma realidade. Nós vemos que o povo de Deus, na Bíblia Sagrada, sofreu várias e várias situações
por falta de vigilância. Deus deu livramento ao povo lá no Egito, que ficaram 400 anos como escravos no Egito ali. Deus deu um livramento a eles, tirou eles do Egito, trouxe eles para o deserto, em caminho da cidade santa, a nova cidade, a Canaã, a nova Canaã. Mas no decorrer desse tempo, aquele povo pecou, muitas pessoas morreram. Alguns estudiosos, biblistas, dizem que foram cerca de 40 milhões de pessoas, uma coisa assim, que saiu do Egito de servos de Deus. Mas quando chegou o momento de entrar na cidade santa, somente Josué e Calebe entraram. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo, da falta de fé, das raposinhas que estavam entrando no meio deles, que é o pecado, a incredulidade, a falta de fé, a falta de respeito com as coisas de Deus. E ali eles foram enfraquecendo espiritualmente. A viagem que era para durar 4 dias, durou 40 anos. A cidade santa, Nova Canaã, estava perto deles, mas eles ficaram andando ao redor. Por quê? Porque eles estavam com escama nos olhos. Eles não estavam conseguindo ver o milagre acontecer por causa do pecado. E muitas das vezes nós passamos por lutas, provas, tribulações, adversidades. Por quê? Porque o pecado está tampando a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos espirituais. Nós não conseguimos ouvir a voz de Deus nos falando: sai daí, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Nos mostrando o caminho: olha, esse caminho é torto, não vai por aí, segue por esse caminho que eu estou te mostrando. Aleluia. E o povo, ele conhecia o poder de Deus. O povo estava ali no deserto, eles conheciam o poder de Deus. Eles viram Deus mandando uma coluna de fogo à noite para aquecê-los, né, do tempo muito frio no deserto, porque no deserto a noite é fria e durante o dia é muito quente. E chegava durante o dia, Deus mandava uma nuvem para fazer sombra para aquele povo caminhar, para que eles pudessem ficar mais confortáveis. Mesmo assim, o povo ficou na incredulidade. O coração deles não estava em Deus, mas estavam na Nova Canaã, na cidade que emana leite e mel. Os olhos dele, o coração dele estava no palpável, não estava no sobrenatural. Era somente obedecer a Deus, era somente andar no caminho que Deus projetou, que Deus ia fazer um milagre na vida deles. O milagre na minha vida, na sua vida, só vai acontecer quando nós tivermos os olhos espirituais. Louvado seja Deus. Quando nós entendermos verdadeiramente que o Senhor é Deus, foi Ele que nos escolheu e não nós. Louvado seja Deus. É o Senhor que, no momento que nós achamos que está difícil, o Senhor está nos carregando no colo. Nós merecemos isso? Claro que não. Mas pela infinita misericórdia de Deus, Ele nos carrega no colo e vai nos fazendo carinho. Por isso que nós estamos de pé até hoje. Se não fosse a misericórdia de Deus, já teríamos sido consumidos há muitos anos. Louvado seja Deus. As raposinhas representam bichinhos de estimação, pecados de estimação, práticas aparentemente inofensivas, mas que podem ser destruidoras na vida de um servo de Deus. O inimigo, muitas das vezes, ele disfarça o pecado para enganar os servos de Deus, como diz lá em Marcos capítulo 13, versículo 22. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto para você: você tem algum pecado de estimação? Existe na sua vida algo que tem te afastado de Deus? Porque a palavra de Deus fala que os nossos erros fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Há um grande abismo nos separando do Senhor, que é o pecado. Às vezes uma coisinha mínima que está em nossa vida, uma palavra, um gesto, uma atitude, uma decisão, aquilo pode nos afastar do Senhor e pode fazer com que a bênção que está prometida para nossas vidas, ela venha se tardar cada vez mais. Não porque Deus ele volta atrás da sua palavra de jeito nenhum. Deus ele não volta atrás da sua palavra. Mas nós, dependendo da nossa caminhada, dependendo da maneira que nós vivemos, nós atrasamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Isso é uma verdade. Atrasamos as bênçãos de Deus de serem realizadas em nossas vidas.
E é por isso que muitas das vezes nós estamos ali buscando a Deus e não recebemos. A palavra de Deus fala que pedi e não recebeis, porque pedis mal. Esse pedir mal, meu amado irmão, é quando nós não colocamos como prioridade as coisas de Deus. Salomão, nós temos o exemplo dele, que ele foi muito sábio. O Senhor falou com ele: você pode me pedir o que você quiser, que eu vou fazer. Ele foi sábio, ele pediu: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para eu administrar essa situação, para eu administrar esse reino, para eu administrar esse povo que o Senhor tem colocado sobre a minha responsabilidade. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu a Deus sabedoria. Aí nós vemos um detalhe muito importante, meu amado irmão. Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Deus deu a ele muita sabedoria. Mas junto com a sabedoria, Deus deu prosperidade financeira a ele. Deus prosperou a vida dele de uma forma sobrenatural. Coisa que não existe na face da terra, nada que se compara até hoje, como foi as grandezas que Deus deu a Salomão. Louvado seja Deus. Infelizmente muitos pregam nos dias de hoje, né, a teoria da prosperidade. Você faz isso que Deus vai te dar isso assim. Faz aquilo que Deus vai te dar. Não, Deus não tem obrigação de dar nada para mim, nada para você, não. É pela misericórdia de Deus que Ele faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas. É pela misericórdia de Deus que Ele faz o impossível acontecer. Merecedores nós não somos. Não somos. A Bíblia fala que as nossas obras de justiça são comparadas a trapos de imundície. A palavra de Deus nos fala isso, né? Mas quando nós buscamos a Deus com sinceridade, com um coração verdadeiro, com um coração alegre, com a visão espiritual, Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito para nos abençoar. Está difícil? Não fica triste não, meu irmão. Dá glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu costumo falar sempre que se estão falando mal de você, não se preocupa não. Sabe por quê? Caco de vidro tem inveja de diamante. O inimigo sempre vai usar alguém, e muitas das vezes usa pessoas que estão mais fracas na fé, dentro da igreja, dentro do nosso lar, no nosso convívio social. O inimigo usa alguém. Deus permite o inimigo usar alguém para poder nos afligir, nos perseguir, muitas das vezes até nos fazer parar a nossa caminhada. É verdade. Há pouco tempo houve uma situação, uma mensagem, um estudo bíblico que eu trouxe, né, na internet. Eu preguei aqui na Web Rádio Cristo no Lar também, sobre tatuagem, sobre piercing, um estudo bíblico a respeito daquela situação, o significado da tatuagem, do piercing. Eu trouxe aquele estudo. Foram algumas pessoas que algumas deixaram de ser amigas, me abandonaram, largaram de lado, outras ficaram tristes, outras ficaram chateadas. Por quê? Porque tocou na ferida. A palavra de Deus, ela é assim mesmo, irmão. Assim é dessa forma. Quando nós estamos na ignorância, ignorância quer dizer falta de conhecimento. Quando nós vivemos na ignorância e não entendemos e tomamos certas atitudes, o Senhor, Ele tem uma misericórdia, porque Ele sabe que nós não sabíamos. Mas Deus, no momento que a gente passa a entender o que é certo e o que é errado, aí é diferente. Aí nós já começamos a pagar um preço por certas atitudes. A palavra de Deus é bem clara e diz, né? Quando eu era menino, andava como menino, discorria como menino, mas quando passei a ser adulto, passei a agir com coisas de adulto. Ou melhor, quando eu era ignorante, que não conhecia a palavra de Deus, eu tomava atitudes, tomava decisões que não convinha, né, que não agradava ao Senhor. Mas quando eu passei a conhecer as coisas de Deus, eu comecei a agir como servo de Deus. Aí tudo foi diferente. Aí tudo passa a ser diferente. E algumas pessoas chegaram para mim e falaram: você precisa parar de pregar. Você tem que parar dessa forma. Você tem que parar de pregar. Eu não vou parar de pregar a palavra de Deus. Não é porque 1 ou 2 estão se doendo que eu vou parar de transmitir a palavra de Deus. Não.
Esse é o ministério que Deus colocou na minha mão para eu poder anunciar a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso é uma verdade. E para nós sermos curados das nossas feridas, daquelas situações que vai nos machucando, vai degradando a nossa fé, a nossa força espiritual, é necessário que Deus venha, tire a casquinha da ferida e coloque o remédio. E muitas das vezes, na hora de colocar o remédio, vai arder, vai doer. Na hora de tirar a casquinha, nós vamos sentir que aquilo está doendo, não está sendo bom. Mas é para o bem, meu amado irmão. Nós temos um grande exemplo, uma ilustração, uma situação que nós podemos ver como Deus trabalha. As mulheres, quando começam a ter a dor de parto, diz que é uma coisa terrível, uma dor terrível. Não é verdade? As irmãs que estão me ouvindo, você está me assistindo, a dor de parto é uma coisa terrível. Mas depois que passa aquele momento, o nascimento da criança, vem a alegria, o fruto. Doeu bastante, foi uma dor tremenda, mas está ali o fruto daquela dor que você gerou no seu ventre durante 9 meses, durante o tempo certo, aquela criança, o fruto, aquela criança no colo. E a pessoa começa a se alegrar, começa a ali glorificar o Senhor. E o amor é sobrenatural com aquela criança. Começa a agir. E a mãe e o pai, eles fazem de tudo para que os seus filhos andem no caminho certo, no caminho da verdade. Não é verdade? Aí, muitas das vezes, nós vemos nossos filhos tomando decisões erradas, agindo de maneira errada. O que nós fazemos? Nós, como pais, pai, mãe, nós vamos corrigir nosso filho, nós vamos chamar ele para conversar, vamos ter uma palavra, vamos conversar, vamos orientar dentro da palavra de Deus, vamos orientar como tem que ser, como deveria ter sido. E muitas das vezes, nossos filhos não nos ouvem. Eu costumo falar que se eu ouvisse meus pais quando eu era adolescente, meus pais, meus tios, meus familiares que me aconselharam, deram conselho, eu tinha evitado várias e várias situações na minha vida. Coisas que eu estou fazendo hoje que eu já podia ter feito há muito tempo. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás. Mas os conselhos que eles me davam antigamente, quando eu era adolescente, hoje eu dou esses conselhos para o meu filho. Mas a adolescência é assim mesmo, ele vai ficando jovem, adulto, e chega um momento que ele fala e vai pensar como eu estou pensando hoje. Se eu tivesse ouvido o que meus pais, meus parentes, meus tios tinham me aconselhado, tinham me falado, eu teria evitado tantas coisas. Então o que nós podemos evitar, nós temos que fazer com maestria. É a palavra de Deus. Deus deu um grande livramento para o povo sair da escravidão, 400 anos de escravidão no Egito, nas mãos do faraó Ramsés II, fez eles sofrerem ali, sofrendo como escravos por causa da desobediência, da dureza do coração do povo. Mas o Senhor veio e deu um livramento para eles. Mesmo assim, eles continuaram na idolatria, na rebeldia. No final de tudo, daquela caminhada, somente Josué e Caleb entraram, tomaram posse da promessa que Deus tinha para ele. E muitos vão falar, poxa, pastor, mas Moisés não entrou na terra prometida? Não, Moisés também não entrou, somente Josué e Caleb. Por que Moisés não entrou? Por causa da desobediência dele? Muitos dizem que ele não entrou porque ele desobedeceu a Deus, que Deus mandou ele tocar na rocha e ele bateu na rocha, ele feriu a rocha. Não tem nada disso, meu irmão. Sabe por quê? Deus chamou Moisés para fazer o quê? Qual foi o chamado de Deus na vida de Moisés? Para tirar o povo do Egito. Deus não falou que ele ia entrar na terra prometida, na Canaã celestial. Deus não falou que ele ia entrar na nova Canaã, de jeito nenhum. Não. Deus falou que ele ia tirar o povo. Louvado seja Deus. E assim foi feito. E como Deus me chamou para pregar a palavra de Deus, para anunciar o Evangelho, Deus está chamando você também. Deus está chamando você também para ser um anunciador de boas novas, um pregador da palavra de Deus. Está aí meu primo Ítalo, filho da tia Leci,
né? Meu primo Ítalo, caçula lá da família. Deus te abençoe, meu primo, em nome de Jesus. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, o Senhor fala que nós devemos ser cuidadosos com o templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? É esse corpo aqui que o Senhor nos deu, para que possamos usar esse corpo para a glória de Deus. Então, o nosso cuidado com ele tem que ser em extremo. A atitude que eu tomei lá atrás, eu não posso tomar agora. A atitude que você tomou lá atrás e hoje, você pode ter se arrependido. Você vai ver que através da palavra de Deus, no livro de Levítico, fala sobre algumas coisas. Você lê ali o livro de Levítico, medita, meu irmão. Pega a palavra de Deus e lê o livro de Levítico todinho. E você vai ver ali tantas coisas ali, tantas recomendações que o Senhor deixou para nossas vidas, para termos uma vida saudável. Às vezes as pequenas coisas, nós falamos, isso aqui não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, mas tem a ver sim, porque o Senhor nos chamou para ser santo, né? Como Ele é santo, louvado seja Deus. Aí eu pergunto, você tem algum pecado de estimação na sua vida? Aqueles pecadinhos na sua vida que tem, pode estar até massageando o seu ego. Esses pecadinhos podem estar massageando o seu ego, mas na verdade está desagradando a Deus. O que importa para mim e para você, meu amado irmão e minha irmã, é agradar a Deus ou desagradar a Deus. É claro que você, com certeza, vai falar, é agradar a Deus. Se eu perguntar para você agora, você quer ir para o céu ou para o inferno? Com certeza, você vai falar, eu quero ir para o céu. Só que para ir para o céu tem que ser diferente, meu amado irmão. Para ir para o céu tem que ser um adorador verdadeiro. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Tem uma passagem da palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Vamos ver aqui, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Eclesiastes capítulo 10, no versículo 1, que nos diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Olha só que palavra, vou ler novamente. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Olha só, meu amado irmão. Uma mosca morta, ela pode fazer uma grande diferença. Eu já ouvi alguns irmãos pregarem sobre essa palavra e fala que o perfumista ele estava ali preparando o seu perfume, né? E aquele perfume maravilhoso, aquele aroma maravilhoso, e de repente uma mosca caiu dentro daquele perfume. E aquela mosca morreu. E quer dizer, caiu aquela mosca ali, uma coisinha tão insignificante, não é verdade, meu irmão? Uma mosquinha tão pequenininha, uma coisinha tão pequena, um inseto tão minúsculo, caiu dentro do tonel de perfume. O que aconteceu? Ela morreu ali dentro. E aquele tonel de perfume se perdeu todo. Porque ele perdeu a sua essência. Ele perdeu o natural dele, aquele aroma natural, aquela essência que Deus tinha dado. Assim em nossas vidas. O Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança para que possamos revelar o teu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Aí o que acontece? Muitas das vezes nós deixamos o pecado entrar em nossas vidas, nós deixamos algo de errado, de ruim acontecer em nossa vida, tomamos decisões, agimos errado. Aí o nome do Senhor já não é glorificado. Nós começamos a trazer o escândalo para Deus. São os pecados de estimação, aquelas coisinhas, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Não, a Bíblia fala claramente. Se você tem seu filho, nós podemos e precisamos entender. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, no caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele.
Preste atenção num detalhe nessa palavra. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar. No caminho, né? Isso quer dizer que é para você caminhar junto, para você ensinar o caminho mais junto, andando junto, de braços dados e mostrando aqui é perigoso, não vai. Por esse caminho aqui também tem armadilhas, não vai. Então vamos seguir em frente, porque o caminho é reto, o caminho do Senhor é reto e devemos andar por ele. Para eu ser bem-sucedido espiritualmente, eu preciso ter uma vida espiritual sadia. Eu preciso ter uma vida espiritual que venha fazer com que as pessoas glorifiquem o nome do Senhor. E esse texto que eu falei agora, de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, esse texto ele usa como ilustração um vaso de unguento cheiroso, um perfume cheiroso, como que Maria ela derramou aos pés de Jesus. Como que Maria derramou aos pés de Jesus, lá no livro de João, no capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Louvado seja Deus. Que é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Mas se o perfumador, que é a pessoa preparada ali, que prepara aquele unguento, preparada para trabalhar com aquele unguento, louvado seja Deus, se ela não tiver o cuidado necessário, se ela não tiver aquele cuidado, ele deixar exposto, né? E uma mosca cair, faz aquele óleo, aquele perfume cheirar mal. Em vez de ser agradável, já não vai ser mais agradável. Ele vai cheirar mal, meu amado irmão, minha irmã. Essa é uma verdade, vai ficar desagradável. Assim é a unção de Deus na vida de muitos crentes. Assim é a unção de Deus na vida de muitos daqueles que falam que servem a Deus. Deus renova, Deus enche a sua vida com o óleo do Espírito Santo, mas depois vem o inimigo e manda o quê? Um mosquitinho para te atribular, para tirar sua bênção. Manda um mosquitinho para quê? Para que você não venha revelar mais Cristo em sua vida. Olha como é maravilhoso, meu irmão, quando nós passamos por alguém, nós nos aproximamos de alguém e aquela pessoa pergunta se você é crente, você é diferente. Olha, eu me sinto bem conversando com você. Isso é maravilhoso, irmão. Isso não é para qualquer um, não. É somente para aqueles que querem morar no céu. É somente para aqueles que querem receber o Senhor Jesus em sua vida. Nós somos pecadores, nós somos da natureza adâmica, natureza do pecado. Nós viemos do pecado, mas agora nós conhecemos Jesus Cristo de Nazaré, aquele que transforma a nossa vida. Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço aí para o nosso irmão Varne, né? Nosso irmão Varne, um grande amigo, né? Que agora está aí servindo a Deus. Glória ao Senhor. Que Deus continue te abençoando, te dando força, Varne. E você continue nessa caminhada aí. Glória a Deus. Estou muito feliz de saber que você está fazendo a obra do Senhor. Deus te abençoe. Voltando aqui para a palavra de Deus, meu amado irmão, Jesus ele falou aos fariseus que eram detalhistas, eram exigentes. Ele falou, lá no Mateus capítulo 23, versículo 24, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo, né? Perfeccionismo mesmo, muitas das vezes, amado irmão, em nossas vidas, muitas das vezes atrapalha. O que nós precisamos fazer é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós temos a oportunidade, na direção do Espírito Santo de Deus, nós precisamos falar que o Senhor vive, o Senhor reina, Ele salva, Ele cura, Ele leva para o céu, louvado seja Deus. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa sabedoria de fazer a obra do Senhor, louvado seja Deus. É verdade, os mosquitos são insetos que perturbam, apesar da sua pequenez, da sua insignificância, são insetos que perturbam, tiram o nosso sono, nos atrapalham o nosso dia a dia.
E dependendo do ramo que a pessoa trabalha, um mosquito ali pode ser que vai fazer uma diferença ali, vai estragar toda uma produção, seja na área alimentícia, na área também da estética, na área, como diz a palavra aqui, do perfumista, né? São coisinhas insignificantes. E na nossa vida espiritual, o inimigo ele manda só as coisinhas insignificantes, as raposinhas, os insetos, os mosquitos. Para quê? Para vir entrar na nossa vida, minar a nossa fé, atrapalhar a obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Então nós temos que todos os dias nos colocarmos diante de Deus e falar: Senhor, me mostra onde eu estou errando. Senhor, me mostra o que eu tenho feito. Se eu estou agradando o Senhor ou não. E você só vai conseguir essa resposta na palavra de Deus. Você só vai conseguir essa resposta aqui, na palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque aqui é o manual do crente, a Bíblia Sagrada é o manual do crente, é ela que vai nos fazer e nos ensinar, ali é o nosso manual, onde nós vamos ver o que podemos, o que não podemos. Todas as coisas me são lícitas, todas, mas nem tudo me convém. Louvado seja Deus. A palavra de Deus lá no livro de Êxodo, no capítulo 8, versículo 22 ao 24, fala sobre as pragas. Uma das pragas foi um enxame de moscas que entrou nas casas. Para quê? Para perturbar as famílias. Mas nas casas do povo de Deus não entrou nenhuma mosca. Foi enviada uma praga ali no Egito. Aqueles que não temiam a Deus, aqueles que viviam de qualquer jeito, aqueles que viviam na orgia, aqueles que viviam desagradando o Senhor, eles foram perturbados pelas moscas, louvado seja Deus. Mas aqueles que tinham o Senhor Jesus, tinham o temor de Deus na sua vida, agradavam ao Senhor, procuravam andar de maneira que agradassem a Deus, eles foram protegidos. Deus é o guarda fiel daqueles que o buscam. O que nós precisamos ter nos umbrais das nossas portas? O sangue do Cordeiro. Os umbrais da nossa porta simbolizam o quê? A nossa vida espiritual, a nossa vida como servo de Deus. Lutas nós vamos passar, tribulações, adversidades, nós vamos passar todo o tempo, meu amado irmão. Eu sou uma prova viva disso, quem me conhece sabe. As lutas, as provas, os momentos difíceis, mas em nenhum momento deixei de adorar o meu Deus. Porque eu sei que eu sou dependente de Cristo. Nós somos dependentes de Jesus. Enquanto nós reconhecemos a nossa pequenez, nossa maneira de viver, reconhecermos que somos pecadores, o Senhor ele vai estar nos guardando, Ele vai estar guardando a nossa casa, a nossa família, nossas finanças, nossos negócios, a nossa saúde. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa. Muitas das vezes nas famílias, por causa de um mosquitinho, coisa ínfima, né? A pessoa ela perde a paz, ela se estoura com quem quer que seja, que apareça, mas ela deveria amar. Essa é a verdade. Deus não mandou pessoas perder a paz, estourar, né? Deus não mandou essas moscas nas casas dos servos de Deus. Por quê? Porque vê nessas famílias, Deus não mandou as pragas irem, porque Deus ele vê nessas famílias paz, alegria. Então expulse da sua vida todo espírito de raiva, inquietação, intolerância, que tem te atrapalhado a servir a Deus e amar os seus familiares. Aprenda a revelar coisas pequenas em prol da paz. Vamos aprender hoje, meu amado, com a palavra de Deus, a amar Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que vivemos em função de Deus, o Senhor ele trabalha para nós. Eu costumo dizer que eu trabalhei na área automotiva há muitos anos eu trabalhei na área automotiva. E quantas vezes eu virava à noite trabalhando, dentro de uma oficina, trabalhando em reparação automotiva. Quantas e quantas vezes, e estava deixando Deus de lado. Quantas e quantas vezes.
Chegou um tempo que eu falei, opa, calma aí, alguma coisa está errado, porque as coisas começaram a andar de maneira diferente do que eu esperava. Eu falei, eu preciso botar minha vida no altar de Deus. Eu preciso colocar como prioridade as coisas de Deus. Deus, ele tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida também. Eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo. Então eu quero te servir, eu quero botar em prática o meu ministério, o que o Senhor me chamou para fazer. A partir de hoje, eu fiz um propósito com Deus naquele dia, a partir de hoje, a minha oficina eu vou fechar às 16 horas. Eu posso não ter feito serviço nenhum, mas às 16 horas eu vou fechar. Para que eu possa estar na tua casa, aprendendo a tua palavra. E assim eu fiz, meu irmão. Todos os dias, já teve vezes de eu passar o dia inteiro sem serviço nenhum, não pegar serviço nenhum. Das 4 horas da tarde, eu fechar as portas e vir para casa. Chegar em casa, me arrumar, trocar de roupa, me arrumar e ir para a casa do Senhor. Chegar cedo na casa do Senhor, dobrar meus joelhos, falar com Deus, reconhecer a minha pequenez, reconhecer a minha natureza adâmica, reconhecer que eu sou pecador. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O Senhor começou a trabalhar de uma forma diferente. Já teve vezes de eu estar na porta da oficina para fechar, faltando 5 minutos para as 14, para as 16 horas, e chegar cliente com serviço que ia me render um bom dinheiro. E Deus me pôs à prova ali naquele dia. De chegar para o cliente e falar, infelizmente eu não posso. Eu tenho um compromisso seríssimo agora e eu não posso adiar esse compromisso. E assim eu fiz, fechava a porta sem atender aquele cliente. Chegava no dia seguinte, na parte da manhã, aquele cliente estava lá de novo. E eu fazia, executava o serviço e ali eu conseguia ganhar um dinheiro. E assim Deus foi cuidando da minha vida. Porque eu escolhi colocar Deus como prioridade na minha vida. Escolhi colocar como prioridade na minha vida as coisas de Deus. Deus é fiel para cumprir a sua palavra, meu amado irmão, na minha vida, na sua vida, independente das circunstâncias, independente da situação. Louvado seja Deus. Não se importe, meu amado irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Louvado seja Deus. Se nós entregarmos os nossos caminhos na mão do Senhor, fala, está aqui, Senhor, cuida para mim. Deus vai cuidar, sabe por quê? Enquanto você está trabalhando para Deus, Deus está trabalhando a seu favor, Deus está preparando clientes, Deus está preparando seu chefe para te tratar bem, para te dar um aumento, Deus está preparando a empresa, abençoar aquela empresa para que você continue com o seu emprego, Deus está abençoando a sua saúde, dando saúde para você trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso. Que Deus é prioridade na nossa vida, porque quando nós estamos com problemas, nós estamos passando por situações difíceis, a primeira coisa que nós fazemos, Senhor, e agora, meu Deus, me ajuda, não é verdade? Então o que nós temos que fazer é colocar Deus como prioridade em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem também as agulhas. Diz a palavra de Deus lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 25, que diz assim, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aqui, literalmente falando, meu irmão, às vezes a pessoa fala, então quer dizer que eu não posso ser rico, eu não posso ter uma condição financeira boa, porque eu corro risco de perder minha salvação. Não, não é nada disso, meu amado irmão. O Senhor se alegra na sua bênção, desde que o seu coração esteja em Deus. Naquela época, na época de Jesus, na época passada, em Jerusalém, Israel, existiam as portas pequenininha, que cabia somente uma pessoa, e baixinha, você conseguia passar ali agachado e uma pessoa por vez. E aquelas portas eram chamadas de fundo da agulha. Então, muitos mercadores, viajantes passavam por ali com seus camelos, seus cavalos, carregados de bagagem. Para passar naquela portinha, o camelo ele não podia ter nada pendurado nele. Tinha que descarregar o camelo, o cavalo, e ali tinha que agachar e passar agachado.
Se você não sabe, meu amado irmão, o camelo, ele tem 2 joelhos em cada perna. Se eu não me engano, um negócio assim, em cada perna. Então ele se dobrava, agachava bem para poder passar. Os cavalos agachavam para poder passar, sem as cargas. Então o que acontece? Quando a palavra fala, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Onde está o seu coração hoje, meu amado irmão? Aonde o seu coração está no dia de hoje? Seu coração está ligado nos seus bens materiais, na sua vida financeira, ou seu coração está em Deus? Aonde estiver o seu coração, ali vai estar o seu Deus. Se o seu coração está no reino dos céus, seu coração vai estar em Deus. Se o seu coração está nos bens materiais, no dinheiro, nas finanças, seu Deus vai ser o dinheiro, vai ser os bens materiais, e você vai deixar Deus de lado. Faça uma prova de Deus. Faz uma prova com Deus. Fala, Senhor, a prioridade é te servir. E você vai ver que as portas do céu vão se abrir sobre a sua vida. Eu não estou falando que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário, mas você vai ver a sua saúde vai melhorar. Todas as suas situações, você vai ter sabedoria para administrar e você vai ver que vai ser muito melhor. Louvado seja Deus. Eu sou uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva disso. Que quando nós colocamos Deus como prioridade, o Senhor nos dá sabedoria para administrar aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem deixado em nossas mãos. Louvado seja Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E mesmo assim ainda tem pessoas que se levantam contra, impondo palavras para que eu venha parar de pregar a palavra de Deus pela rede social, pela web rádio Cristo no Lar, que eu já tenho há muitos anos que eu faço programa na rádio, web rádio. Eu até recomendo a você, vai na Play Store e baixa aí o web rádio Cristo no Lar. Você vai ouvir 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração, para a edificação da sua vida. Esse é o ministério que Deus me deu. Então, ainda que pessoas, às vezes até pessoas do mesmo, da mesmo entendimento espiritual que você, a irmãos na fé, às vezes a pessoa com um pouco menos de sabedoria, entram com palavras que você está falando assim, você está falando assado. A palavra de Deus tem que ser ministrada, a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser prioridade na vida do crente, com muita cautela, com muito cuidado, para que nenhuma mosca venha cair e venha atrapalhar aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Louvado seja Deus. Como eu falei, meu irmão, as agulhas são pequenas, são difíceis até de manusear. Tem pessoas que têm dificuldade de passar a linha no fundo da agulha. Eu sou um deles. Se a pessoa não tiver a visão boa, ela não vai conseguir passar a linha naquela agulha. Não vai, meu amado irmão. O que representa a agulha e o camelo, como eu falei. O camelo que Jesus falava para os discípulos, que eram os pescadores, se trata de uma corda também muito grossa, de amarrar os barcos. Jesus ele comparou aquela corda que não pode entrar numa agulha. Foi uma comparação que Jesus fez também com os pescadores. Existia uma corda muito grossa que amarrava as embarcações, que é impossível uma corda grossa daquela passar no fundo da agulha, não é verdade? Então Jesus fez usou essa situação também para ilustrar como parábola ali para aqueles pescadores. Que não adianta eles trabalharem a noite toda. Os pescadores lá, servos de Deus, discípulos de Jesus, falam: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pescamos nada. Sabe por quê? Porque Jesus não estava no comando. E Jesus virou para ele e falou, pode ir novamente e lança a rede do lado direito. E lança a rede. E ele falou, nós vamos pela tua palavra. Porque nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Eles foram obedecendo a palavra do Senhor. Lançaram a rede. Eles pegaram tanto peixe, mas tanto peixe, que eles estavam quase indo a pique. O navio estava quase afundando. Ou o barco, ou a embarcação, seja o que for. Tiveram que vir outra embarcação para ajudar a carregar os peixes.
mas foram sobre a palavra de Deus. Eles confiaram no Senhor, eles colocaram a sua confiança em Deus, eles estavam fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Por isso eles foram abençoados, louvado seja Deus. A agulha ela também pode ser uma das portas estreitas que lá em Jerusalém, em outras cidades muradas, eram passagens bem finas nos muros de lugares onde não se queria que um camelo entrasse, para evitar sujeira e mau cheiro. Um camelo, ele não conseguia entrar nessas portas. Existia também nas muralhas de Jerusalém, lá em Israel, as frestas nas paredes, nos muros, onde os soldados, no momento de guerra, de ataque, era o suficiente para eles botarem ali seu arco e flecha e lançarem flecha pelas frestas. Ali o camelo não passava, né? Então era um lugar estratégico para quê? Para os soldados em combate e para evitar também que os camelos entrassem para dentro da cidade e comecem a deixar mau cheiro pela cidade, né? Largar mau cheiro. Era uma maneira de evitar. São várias situações, meu amado irmão, que esse fundo da agulha aqui representa. Se nós entrarmos dentro da palavra de Deus para saber sobre isso aí, são várias e várias situações que representam. A nossa vida, principalmente, tem que ser como fundo de agulha. Aquilo que não é de Deus não pode fazer parte da nossa vida. Aquilo que não procede de Deus não pode fazer parte da nossa vida como servo de Deus. Eu não sou mais aquele. Eu sou transformado. Eu sou uma nova criatura. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu sou novamente, eu sou uma nova criatura, eu sou transformado. Lembro também de Davi, quando ele foi enfrentar aquele gigante, Saul chamou ele e falou: ó, põe aqui a minha armadura aqui para você lutar contra esse gigante. Aí botou em Davi aquela armadura do rei, capacete, e ele ficou muito pesado aquela armadura, ele falou: não, rei, eu não quero isso não, porque isso vai me atrapalhar. E ele foi, e ele falou para o gigante: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A confiança dele estava toda em Deus. Humanamente falando, ele seria incapaz de vencer aquele gigante. Humanamente falando, pela lógica natural. Mas ele foi: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele enfiou a mão na sua bolsinha, pegou uma pedra, botou na sua funda, e girou com toda ousadia, com toda a confiança em Deus e lançou aquela pedra. Pegou na fronte do gigante Golias e ele veio à terra. Morreu. Quem faz isso? Quem faz o sobrenatural na nossa vida é Deus. Mas precisamos ter cuidado. Precisamos ser vigilantes a todo tempo, meu amado irmão. Coisinhas pequenas vêm para nos atrapalhar. Mas nós sabemos que somos dependentes de Deus, que a nossa vida sem Deus não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. Em qualquer dessas interpretações que eu falei aqui, do camelo e da agulha, o sentido é o mesmo. É difícil um rico entrar no reino do céu. É difícil uma pessoa que tem o coração nas coisas materiais entrar no reino dos céus. É impossível. É impossível, meu amado irmão. Nós precisamos entender isso a cada dia. A nossa vida, nós estamos vivendo em função de Deus. Eu estava ouvindo um estudo bíblico ontem, com o pastor Paulo Júnior. Estava trazendo, eu até recomendo a você também, pastor Paulo Júnior. Busca aí no YouTube, que você vai ouvir. É uma bênção, um estudo bem dinâmico, um estudo intuitivo, onde você entende a palavra de Deus. E ele estava falando que nós estamos vivendo as 70 semanas de Daniel. Né? E dessas 70 semanas, nós estamos na metade da última semana de Daniel. Nós estamos na metade da última semana de Daniel. A metade de uma semana tem quantos dias? Então divide para metade. Estamos nessa primeira metade da última semana. Falta pouco
para o Senhor vir buscar a sua igreja. Você tem visto aí nas redes sociais, na mídia, está mostrando os acontecimentos na Ucrânia com a Rússia, na Turquia, na Líbia. No mundo inteiro tem acontecido várias e várias situações. Eu quero te dizer, meu amado irmão, minha irmã, Jesus está voltando. Se coloque na posição, comece a procurar na sua vida as pequenas coisas, aquilo que desagrada ao Senhor. Comece a tirar da sua vida aquilo que desagrada ao Senhor, porque certamente o Senhor vai vir no abrir e fechar de olhos. Isso pode acontecer a qualquer momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, parte B, como eu li no início. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgue todas as coisas e guarda aquilo que é bom para você. A palavra de Deus, a obediência ao Senhor, a obediência à palavra de Deus. E com certeza você vai ser mais feliz, você vai ser mais vitorioso e você vai ser mais usado por Deus para anunciar o Evangelho. Você não está aqui hoje assistindo essa live à toa, não. Você está aí porque Deus preparou para que você estivesse aí hoje, para ouvir a palavra do Senhor. Sabe por quê? Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Quantas e quantas situações você passou que achou até mesmo que não daria mais jeito, que não teria mais jeito, que agora já era, e hoje você está aí como servo de Deus, porque o Senhor quer usar você como boca de Deus aqui nessa terra, porque está se findando os dias, meu amado irmão. Está se findando os dias. Então coloque a sua vida no altar, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. E nesse momento, se você puder e quiser, eu queria orar junto com você. Se você não pode fechar os seus olhos para orar, ligue seu pensamento no trono de Deus nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai visitar a sua vida e aquilo que é necessário para que você tenha uma vida saudável espiritualmente, o Senhor vai fazer para você. Amém? Feche os seus olhos se você puder. Se não puder, ligue seu pensamento no trono de Deus e fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero clamar a Ti nesse momento, meu Deus, por esse filho, por essa filha que está me assistindo nesse momento. Pai amado, por essa vida que está ouvindo essa palavra. Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, que só possa visitar o lar dela, venha visitar a empresa, venha visitar o serviço, visita essa vida, esse lar, essa casa, meu Pai. O que é torto, Pai, que venha se endireitar, o que é áspero se aplanará. Meu Deus, assim diz a Tua palavra. Senhor da glória, nós sabemos e estamos vendo que a Tua palavra está se cumprindo a cada dia, meu Deus, mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus, fazer o sobrenatural nessa vida, tira toda angústia, tira toda tristeza, dúvida, incerteza do coração, ó Pai, coloca alegria no coração e que eles venham reconhecer que o Senhor tem que ser prioridade em suas vidas, que eles venham reconhecer que o Senhor tem que estar em primeiro lugar em sua vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu determino a bênção e a vitória nessa vida, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a íntima comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Lembrando a você, baixa aí o nosso aplicativo, Web Rádio Cristo no Lar. Vai lá na Play Store e baixa. Web Rádio Cristo no Lar e você vai ter 24 horas de louvor e palavra de Deus para o seu coração. Se você quiser, pode mandar também uma mensagem aqui no meu WhatsApp, que é o 32 99121 9467. 32 99121 9467. Eu vou estar te enviando o link para você ouvir nossa rádio pelo seu smartphone, pelo seu iPhone, pelo seu computador, sem precisar instalar no seu celular. O programa é bem leve, pode instalar também, mas se você não quiser, eu vou te mandar o link, você só vai apertar no play e ouvir Web Rádio Cristo no Lar, a sintonia da bênção. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Um abraço aí para o meu sobrinho Hugo Azevedo, está aí também nos assistindo. Deus abençoe meu sobrinho, você, sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até nosso próximo encontro.